Então vamos lá. O assunto é sucessão presidencial. E assim, os principais jornais do país têm noticiado amplamente aí a movimentação dos pré-candidatos. Então hoje mesmo a notícia não muito interessante, não muito alegre, principalmente para Marina Silva, acerca da impossibilidade da efetivação do seu partido, o Rede Sustentável. Então vamos lá, a presidente Dilma continua muito forte, apesar de ter tido essa queda importante após as manifestações de junho. Ela continua muito forte, com essa recuperação inclusive de prestígio junto à população. Voltou a subir nas pesquisas, voltou a pontuar bem, o nível de aprovação do seu governo voltou a chegar próximo aos 50%, e continua forte, apesar de ter perdido pontos comparados ao seu melhor momento antes das manifestações de junho, mas continua forte. Nós temos aí como, digamos assim, a oponente em segundo lugar, a Marina Silva. Com a não aprovação, com a não validação do seu partido Rede, resta saber se a Marina Silva vai topar participar das eleições do ano que vem através de outro partido. Ela havia dito que não participaria, que não teria um plano B, que se o partido Rede não fosse validado, ela não disputaria por um outro partido. Então vamos falar dessa questão aí do partido Rede. Nós tivemos agora, recentemente, a aprovação de dois novos partidos. O Partido da Solidariedade, do Paulinho da Força, e o Partido PROS, inclusive, para onde foram os Ferreira Gomes e toda a sua comitiva, digamos assim. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. São 32 partidos, o Rede seria o 33º partido. E eu pessoalmente entendo que o Brasil tem partido demais, é um cenário que não, digamos assim, favorece aos princípios democráticos, ou seja, uma quantidade muito grande de partidos não é o ideal. Isso é uma coisa. Os partidos aqui no Brasil servem como legendas de aluguel, servem como abrigo, para políticos que ficam pulando de galho em galho, esses maus políticos. Ou seja, por isso que eu não dou muita importância a partidos no Brasil. Não dou importância a números, não dou importância a cores, não dou importância aos próprios partidos, porque na verdade o brasileiro vota em gente, vota em pessoas, não vota nos partidos, porque os partidos não se dão valor. Ou seja, os partidos alguns são verdadeiros antros, ou seja, são partidos compostos por quadrilheiros, por homens que usam o partido como, digamos assim, um instrumento para grandes negócios. Então, os partidos no Brasil não se dão valor, e se não se dão valor, não vou ser eu que vou dar valor. Numa democracia forte, partido tem valor e tem importância. No Brasil, não. Por isso, eu voto em pessoas, eu não voto em partidos. Mas, vamos lá, Marina Silva, ela tinha quase 100 mil assinaturas que foram negadas pelos cartórios, que daria a ela a quantidade de assinaturas necessárias para que ela pudesse validar o seu partido Rede. E debaixo de muitas denúncias, foram validados aí dois partidos, inclusive o Solidariedade, que chegou-se até a ser acusado de falsificação de assinaturas e tudo, e passou. O da Marina não passou. Interessante, eu vejo nisso uma tremenda manobra política, Ou seja, a Marina teve na eleição passada praticamente 20% dos votos válidos na última eleição para presidente da República. E é um oponente muito forte, uma mulher credibilizada, de muita coerência política, muito respeitada lá fora. Eu não vejo nela muita musculatura para gerenciar, digamos, um país do calibre do Brasil, mas ela é uma personalidade muito forte, muito marcante na vida pública brasileira. E eu entendo tudo isso como uma manobra para tentar tirar a Marina do páreo, Ou seja, porque se houvesse a mesma, digamos assim, boa-fé que houve com esses dois novos partidos, o dela estaria registrado com certeza. Então, quando o Congresso Nacional resolveu endurecer a lei para a abertura de novos partidos, o fez a mando do governo federal para dificultar a vida da Marina Silva, que mesmo assim correu para as 500 mil assinaturas, conseguiu as 500 mil assinaturas, mas deram um jeito aí de eliminar quase 100 mil
deixando-a fora. Perdeu ontem por 6-1, né, no Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, com o único voto favorável do Gilmar Mendes, né, que inclusive fortalece todos esses argumentos que eu estou dizendo aqui. Lamentável, lamentável. E eu espero que a Marina, mesmo, ou seja, não sendo a sua vontade, mesmo querendo manter sua coerência política, ela se abriga a um político que tenha minimamente convergência com as suas crenças, com a sua ideologia, com a sua filosofia, para que ela possa participar, porque ela é fundamental para esse pleito que se avizinha. Ou seja, a presença dela nesse debate vai ser fundamental. Aí nós temos aí o Aécio Neves, crescendo um pouco de popularidade, fez um programa muito inteligente de TV agora, recentemente, ou seja, foi em vários lugares do Brasil, mostrou obras inacabadas, mostrou dificuldades de infraestrutura, mostrou a seca do Nordeste, mostrou as dificuldades nas grandes cidades, ou seja, então foi um programa muito bem elaborado, muito inteligentemente elaborado, e eu acho que ele vai crescer na disputa aí, é um candidatíssimo para segundo turno. E temos ainda correndo por fora o Eduardo Campos, que agora resolveu sair de cima do muro, é candidato, né? E essa sua decisão trouxe aí um desconforto, um inconveniente aqui para o Ceará, para a família Ferreira Gomes, que teve que sair do partido e foram todos para o PROS, né? E entre prós e contras, eu acho que talvez tenha sido a melhor alternativa mesmo, e ele trouxe consigo aí uma grande quantidade de deputados estaduais, uma grande quantidade de prefeitos do interior, uma grande quantidade de vereadores, mais de 300 vereadores, e o partido já nasce no Ceará como a maior bancada na Assembleia Legislativa. De repente até já preparando aí um terreno para uma candidatura do Ciro Gomes mais lá na frente, né? Porque aí não vai ter ninguém brigando com ele por essa vaga, vamos dizer assim. Tá aí. E, com essa decisão, o Cid garante presença no palanque da Dilma e garante a Dilma no palanque dele nas eleições para governador do ano que vem, né? Então, ainda temos ainda o José Serra correndo por fora, pensando na possibilidade de se filiar a algum partido, talvez o PPS ou algum outro da mesma estirpe, ele como um sedento por concorrer, um homem que adora disputar campanhas eleitorais e já disputou duas para presidente da República, essa seria a terceira. Ele está aí sedento por uma possibilidade. Como não tem mais espaço no PSDB, ele está aí tentando se abrigar no outro partido que possa acolhê-lo e dar tempo de TV, essa coisa toda. Talvez ele não faça se perceber que a estrutura partidária não é compatível com a sua necessidade de disputar em grande nível, né? Aí pode ser que ele se mantenha no PSDB e se obrigue mesmo a contragosto a apoiar o Aécio Neves. Mas a verdade é que o debate promete muito. Nós vamos ter uma eleição talvez a mais equilibrada de todos os tempos, né? Ou seja, a presidente Dilma destoando, porque nós temos um pouquinho mais abaixo, ela era imbatível há alguns meses atrás, era considerada insuperável depois das manifestações, com essa queda de popularidade, houve uma ascensão dos candidatos aqui de baixo, ela caiu, equilibrou um pouco mais, voltou a subir, mas há uma promessa de uma eleição muito equilibrada, né, e o debate vai ser bom. E a pauta do debate, certamente na agenda do debate vai estar a questão econômica, a crise econômica. O Brasil vem crescendo muito pouco, esse ano aí aparentemente um crescimento de 2% no máximo, é o que o mercado está prevendo, queda de credibilidade. O Brasil aí, junto a essas agências que, digamos assim, atestam a firmeza, a musculatura da economia, está numa situação estável, estava em curva ascendente, agora estabilizou, pode até ser que venha a perder alguma nota em termos de país bom para investimento, inflação em alta, juros em alta, dólar lá em cima, ou seja, a economia está com problema, né? E a presidente Dilma não tem conseguido contornar essas dificuldades, e a gente está perdendo aí um tempo importante e precioso. Quando os emergentes crescem, a gente está meio que estagnado. A seca do Nordeste vai estar na pauta com certeza, as manifestações de junho vai estar na pauta, e todos os seus tentáculos, né? Tudo isso vai estar na pauta, e a gente vai ter um debate muito animado, né? E assim, a gente espera que desta feita, né, a gente consiga ter realmente, digamos assim, uma campanha eleitoral mais sólida, mais, digamos, condizente com o crescimento dos valores democráticos que se fortalecem no Brasil ano após ano, né? E a gente acha que tudo isso
digamos assim, trazer à tona uma discussão muito boa e nova, né, para que a gente possa ter, já a partir desse próximo pleito, algumas mudanças significativas, principalmente no nosso legislativo, né? Ou seja, o nosso parlamento é uma lástima, é uma vergonha, é um antro de quadrilheiros, de homens de negócios, de lobistas, menos de políticos interessados nos interesses populares. E a gente espera celeremente, né, que esse cenário mude, que haja uma grande renovação na Casa Legislativa Federal, porque o nome e a marca do Parlamento Brasileiro foi a lama, em função de uma sucessão de problemas, de escândalo, de eleição, a presidência das casas de homens, sabe, que não tem qualquer merecimento para estarem ali, caciques, coronéis da política brasileira, que já deveriam ter se aposentado há muito tempo. Então, eu pessoalmente espero uma renovação grande, intensa, no parlamento brasileiro, nas câmaras legislativas. A gente viveu agora, recentemente, o problema do mensalão, né, e deu-se um jeito de empurrar um pouco mais com a barriga, validando os embargos infringentes. E eu estava vendo agora, só para concluir, saindo um pouco do tema, mas ainda dentro do tema, porque o tema é política, agora na China foi condenado à prisão perpétua um político do Partido Comunista Chinês, chama Bo Xilai. Esse cara era uma estrela ascendente no Partido Comunista e candidatíssimo a ser o mandatário maior do partido naquele país, e ele foi pego em corrupção. Pegaram ele, de acordo com os levantamentos e as investigações, ele gatunou, surrupiou 3 milhões e meio de dólares. E eu fico aqui pensando, rapaz, 3 milhões e meio de dólares no Brasil, para crime de corrupção no Brasil, isso é gorjeta, isso é esmola. Ou seja, os políticos brasileiros não se interessam por esse tipo. O cara foi condenado à prisão perpétua e se livrou da pena de morte, porque digamos assim, a primeira ideia de pena era a pena de morte para ele e para a esposa dele, e depois mudaram a pena para a prisão perpétua por conta de 3 milhões e meio de dólares, que para os políticos brasileiros é esmola quando a gente se depara com esses inúmeros casos de corrupção no Brasil. E aí eu volto para o Brasil, e eu vejo aí, certo, a casa máxima da justiça brasileira, nosso Supremo Tribunal Federal, validando os embargos infringentes, contrariando o pensamento de 4 juristas sobre os quais não se vê qualquer suspeito, homens acima de qualquer suspeito, e mais, homens de notável saber jurídico. Então eu fico assim, se 4 falam que não dá para aceitar embargo infringente, 5 diz que dá, ou seja, homens doutores da lei trabalhando em cima do mesmo tema e uma questão dividida. Então, ninguém tem dúvida, né, que os acusados são culpados, até porque já foram condenados. Então, da mesma forma que se aproveitaram das brechas da lei para salvar criminosos, poderiam ter se aproveitado das brechas da lei para finalizar esse julgamento fatídico que ninguém mais aguenta e encerrar esse assunto, né? Então, tá aí, a gente vê na China um cara ser condenado à prisão perpétua por 3 milhões e meio de dólares, que no Brasil, em caso de corrupção de 3 milhões de dólares, não sai nem na imprensa, não sai nem na mídia, né? Então, se no Brasil tivesse a mesma dureza da lei que tem na China, a mesma aspereza da lei, né, os mesmos rigores legais, pode ter certeza que a quantidade de crimes de corrupção no Brasil seriam bem menores, bem menores. Então, assim, eu espero essa grande renovação do Parlamento brasileiro, que é uma grande vergonha, que a discussão presidencial traga à tona todas essas discussões e questionamentos, para que a gente aproveite esse momento eleitoral que se avizinha e a gente possa dar uma passada limpo realmente nessas questões que tanto incomodam o Brasil e os brasileiros.